Aquela leve impressão de que alguém está velando por você, aquele instante inexplicável em que você escapa de um acidente, como se uma força invisível o guiasse. Aquele sonho tão vívido, tão real, que mais parece uma visita. Nada disso é mera coincidência. Raymond Moody, a autoridade máxima em experiências de quase morte. E Bill Guggenheim, o desbravador da comunicação após a morte, revelaram algo que transforma completamente nossa visão sobre o que acontece quando um ente querido se vai. Eles não simplesmente desaparecem, eles permanecem aqui. E mais do que isso, eles nos protegem. Nos próximos minutos, vou te revelar os 12 sinais, cientificamente documentados, de que aquele que partiu ainda está ao seu lado, te guardando, te amparando, de maneiras que você jamais imaginou. Esses sinais são frutos de uma pesquisa monumental. Bill Guggenheim e sua equipe entrevistaram mais de 2.000 pessoas ao longo de 7 anos. Coletaram 3.300 relatos em primeira mão e descobriram que pelo menos 60 milhões de brasileiros, quase 20% da população, já sentiram a presença ou tiveram algum tipo de comunicação com alguém que já se foi. Alguns estudos apontam para um número ainda maior: 125 milhões de pessoas, 43% da população, quase metade de nós, já recebeu um sinal de além. E você? Será que já sentiu? E nem se deu conta? Vamos ao primeiro sinal. Sinal número 1, a presença inexplicável. Este é o sinal mais comum de todos e, infelizmente, o mais fácil de ignorar. Você está em casa, em silêncio, e, de repente, sente que não está mais sozinho. Não é pavor, não é angústia. É uma sensação profunda, quase tangível, de que alguém que você ama está ali, com você. Segundo a pesquisa de Guggenheim, 34% das pessoas relatam sentir a presença do ente querido, sem nenhum estímulo dos 5 sentidos tradicionais. Elas simplesmente sabem que a pessoa está ali. Isso acontece com mais frequência nos dias ou semanas, logo após a partida, mas também foi relatado meses e até anos depois. A ciência materialista diria que é fruto da imaginação, que é o cérebro processando o luto. Mas a pesquisa da Universidade de Virgínia, uma das poucas instituições acadêmicas dedicadas ao estudo rigoroso desses fenômenos, revela algo bem diferente. Essas experiências não são alucinações de pessoas em luto. 27% das pessoas que relataram comunicação após a morte nem sequer estavam em estado de luto. Algumas nunca tinham sequer conhecido a pessoa que as contatou. Isso desafia completamente a explicação psicológica convencional. Se você já sentiu essa presença, não a ignore. É possivelmente o sinal mais direto, mais puro, de que alguém ainda cuida de você do outro lado. Sinal número 2, a voz que ecoa no coração. 44% dos relatos de comunicação após a morte envolvem experiências auditivas. Mas aqui fica interessante. A maioria das pessoas não ouve a voz com os ouvidos físicos. Como ouviria uma pessoa viva falando? Elas ouvem a voz na mente. Uma voz clara, distinta, reconhecível, que parece vir de dentro, mas que definitivamente não é um pensamento próprio. Raymond Moody chama isso de comunicação telepática. Pensamento para pensamento, mente para mente. As mensagens geralmente são simples e diretas. Estou bem, estou em paz, cuide de você, te amo, mas às vezes são específicas,
avisos, instruções, informações que a pessoa não poderia saber de outra forma. Uma mulher relatou ouvir a voz de sua mãe falecida dizendo claramente: "Não pegue aquela rodovia." Ela mudou o caminho. Minutos depois, houve um acidente fatal, exatamente na rodovia que ela ia pegar. Isso não é imaginação, é proteção. Sinal número 3. O toque que acalma. 48% das pessoas relatam sentir o toque físico de alguém que partiu. Este é o tipo de sinal mais emocionalmente intenso, porque toque é intimidade, toque é conexão. E quando você sente a mão familiar de alguém que ama no seu ombro, ou sente aquele abraço característico que só aquela pessoa dava, não há como confundir. As pessoas descrevem sentir mãos em seus ombros, braços ao redor de suas costas, carinhos no rosto, e elas reconhecem o toque. Sabem exatamente de quem é. Esses toques geralmente acontecem em momentos de angústia, quando a pessoa viva está sofrendo, chorando, precisando de conforto. E, de repente, aquele toque familiar aparece. Não é o cérebro criando uma ilusão para aliviar a dor. A pesquisa mostra que pessoas que nunca esperavam esse tipo de experiência, céticos declarados, também relataram sentir o toque. Se você já sentiu isso, você sabe do que estou falando. É impossível explicar para quem nunca sentiu. Mas quem sentiu, jamais esquece. Sinal número 4. A aparição visual. 46% dos relatos envolvem ver o falecido. E aqui a pesquisa de Raymond Moody se torna crucial, porque Moody desenvolveu um método chamado Psychomanteion, baseado em técnicas antigas de contemplação de espelhos, para induzir visões dos mortos de forma controlada. Em seus experimentos com 300 participantes, cerca de metade viu alguém que tinha partido. Alguns relataram conversas completas. 6 participantes descreveram interações tão reais que sentiram como se a pessoa estivesse fisicamente presente. Mas visões espontâneas, sem nenhuma técnica ou ritual, são ainda mais impressionantes. As pessoas descrevem ver seus entes queridos de corpo inteiro, sólidos e reais, e exatamente como eram em vida, ou às vezes mais jovens, em seu auge, saudáveis, radiantes e quase sempre sorrindo. Os falecidos que aparecem visualmente quase nunca parecem tristes ou assustados. Eles aparecem em paz, felizes, querendo transmitir que estão bem. Isso contradiz quase toda a representação de fantasmas na cultura popular. Não são figuras assustadoras, são figuras de amor. Sinal número 5. As visões durante meditação ou oração. Este sinal é diferente da aparição física. Aqui, você vê seu ente querido em uma espécie de imagem mental, como uma fotografia ou um filme projetado no AR. Pode ser bidimensional, como um slide, ou tridimensional, como um holograma. Essas visões geralmente acontecem com os olhos fechados, durante momentos de profunda relaxação, meditação, oração, contemplação silenciosa. É como se o falecido estivesse mostrando onde está agora, mostrando que continua existindo em algum lugar. E a comunicação pode acontecer durante essa visão. Muitas pessoas relatam receber informações específicas durante essas experiências, informações sobre sua própria vida, sobre decisões a tomar, sobre caminhos a seguir. Não é imaginação ativa, não é devaneio, é algo que acontece à pessoa.
não algo que ela cria deliberadamente. Mas calma, porque os próximos sinais são ainda mais surpreendentes. Sinal número 6, as visitas noturnas da alma. Este é provavelmente o sinal de proteção mais comum e mais poderoso de todos. Guggenheim chama de Sleep State ADC, ou comunicação após a morte em estado de sono, e completamente diferente de um sonho comum. Sonhos comuns são nebulosos, fragmentados, cheios de símbolos esquisitos. Quando a gente acorda, a lógica se esvai, como areia entre os dedos. Mas essas experiências são diferentes, vívidas, intensas, coloridas e, acima de tudo, reais quando a gente desperta. Não é como se tivéssemos sonhado, é como se tivéssemos visitado, ou fôssemos visitados. A pessoa que partiu aparece clara, nítida. A comunicação é direta, sem rodeios, sem charadas. A gente sente a presença dela, como se estivessem lado a lado, em um lugar concreto. E a mensagem, a mensagem permanece, não se desfaz como a fumaça de um sonho passageiro. A gente se lembra dos mínimos detalhes, anos depois, como se fosse ontem. Muitas pessoas relatam receber avisos em sonhos assim, alertas sobre a saúde, conselhos sobre relacionamentos, orientações para tomar ou evitar certas decisões. Emily, uma moça de Minas, sonhou com sua avó, Dona Benedita, que já havia partido. A avó insistia, implorava para que ela procurasse um médico, urgente. Emily obedeceu e descobriram um tumor no começo. Se ela tivesse demorado mais, talvez não estivesse mais aqui para contar. Isso é proteção pura. Sinal número 7, o estado crepuscular. Existe um momento mágico do dia em que o véu entre os mundos se torna mais translúcido, mais tênue. É o estado alfa da consciência, aquele instante abençoado entre o sono e a vigília, quando estamos relaxados, mas ainda despertos. Nesse estado, muita gente relata receber recados do além. Podem estar deitados, quase adormecendo, quando sentem uma presença aconchegante, ou podem estar despertando, ainda naquele limbo, quando enxergam alguém conhecido, amado. É diferente de um sonho, porque a pessoa sabe que não está dormindo. E é diferente de uma visão normal, porque acontece nesse estado alterado, de percepção. Se você já viveu algo parecido, nesses momentos específicos, não pense que é apenas seu cérebro pregando peças. Pode ser um sinal genuíno. Sinal número 8, a experiência fora do corpo. Este é mais raro, sim, mas transforma a vida de quem o experimenta. Algumas pessoas contam que saem do corpo, durante o sono ou em meditação profunda, e encontram seus entes queridos, em outro lugar, em outro plano, em outra dimensão. Raymond Moody, a autoridade máxima em experiências de quase morte, registrou casos de experiência de morte compartilhada, onde pessoas vivas acompanham a passagem de alguém que está morrendo. Elas se desprendem do corpo, seguem a pessoa até o outro lado e, depois, retornam. Isso desafia completamente nossa compreensão sobre a consciência e sobre o que é possível. Em seu livro Glimpses of Eternity, Raymond Moody detalha dúzias de casos assim. Médicos, enfermeiras, familiares que estavam presentes no momento da morte relatam ter saído do próprio corpo, junto com o paciente, viram a luz, sentiram a paz e, então,
voltaram. Eles não estavam morrendo, mas compartilharam a experiência de quem estava. E isso mudou, para sempre, a forma como eles encaram a morte. Se você já passou por isso, você sabe, muda tudo. Não dá para continuar acreditando que a morte é o fim. Depois de uma experiência dessas, sinal número 9, os símbolos da natureza, borboletas, beija-flores, animais específicos que surgem em momentos marcantes. Este é um dos sinais mais sutis e mais comuns de proteção espiritual. As pesquisas indicam que muita gente relata encontros com bichos específicos, logo após a partida de um ente querido. Bem-te-vis, maritacas, corujas, animais que parecem brotar do nada, em horários estranhos, como se trouxessem um recado. Penas, achadas em lugares inusitados, também são um sinal recorrente. A pessoa está pensando no falecido, sofrendo, precisando de um consolo, e, de repente, encontra uma pena branca, onde não deveria haver penas. Moedas, igualmente. Moedas surgindo em lugares impossíveis. Moedas com datas específicas. Moedas que parecem se materializar do nada, como por milagre. A ciência, com sua frieza, diria que é coincidência, que nossa mente, no luto, procura padrões, onde não existem, mas a frequência e a precisão desses relatos indicam algo maior, especialmente quando a moeda traz uma data importante, ou quando o passarinho aparece, justo quando a pessoa estava implorando por um sinal. Sinal número 10, os distúrbios elétricos. Este é intrigante. Sob a ótica científica, lâmpadas que piscam, TVs que ligam sozinhas, telefones que tocam, sem ninguém do outro lado, rádios que mudam de estação para tocar aquela música que marcava a vida de alguém. Dr. Alan Botkin, psicólogo clínico que estuda a comunicação pós-morte induzida, sugere que esses apagões podem ser um jeito dos que partiram se comunicarem. A teoria é que a consciência é energia e que as consciências desencarnadas conseguem manipular campos elétricos com mais facilidade do que a matéria física. Isso explicaria por que tanta gente relata luzes piscando no instante em que pensam em alguém que se foi, ou TVs acendendo para exibir um programa que era a paixão do falecido. Não é pane elétrica, é saudade. Sinal número 11, os cheiros impossíveis. 41% das pessoas que viveram experiências de comunicação pós-morte relatam sensações olfativas. De repente, você sente o perfume que sua avó usava, ou o cheiro do cachimbo do seu avô, ou o aroma daquele bolo de fubá que sua mãe fazia. Esses cheiros costumam durar poucos segundos, surgem de repente e desaparecem, sem deixar vestígios. A pessoa olha em volta, tentando descobrir a origem, mas não há fonte. Ninguém está usando aquele perfume, nada está queimando. Não há explicação lógica, mas o cheiro é inconfundível, é específico e traz uma avalanche de emoções, de lembranças, de conexão. É um recém, e mais do que isso, é um jeito de dizer, estou aqui e, finalmente, o sinal mais importante de todos, sinal número 12, a proteção direta. Este é o sinal que transforma vidas, literalmente. As pesquisas de Bill Guggenheim, o desbravador da comunicação após a morte, registram casos de pessoas que foram protegidas ou tiveram suas vidas salvas por mensagens que receberam de quem já se foi, acidentes de carro evitados, porque a pessoa ouviu uma voz sussurrando para frear,
Emergências médicas descobertas a tempo, porque o ente querido apareceu em sonho, insistindo para procurar um médico. Situações perigosas evitadas, porque algo fez a pessoa mudar de caminho, de planos, de decisão. Um rapaz contou que estava entrando em um prédio quando sentiu uma mão invisível empurrando-o para trás. Segundos depois, uma viga desabou, exatamente onde ele estaria. Uma senhora ouviu a voz de sua irmã, falecida, gritando seu nome. No meio da noite, ela acordou e descobriu um vazamento de gás na casa. Se não tivesse acordado, toda a família teria morrido. Não são cenas de novela, são relatos verdadeiros, comprovados, coletados por pesquisadores sérios ao longo de décadas. Nossos entes queridos não nos abandonam, eles continuam velando por nós, protegendo-nos, de maneiras que nem sempre compreendemos, enviando sinais que nem sempre reconhecemos. Mas agora, você sabe, agora você pode prestar atenção. A questão que Raymond Moody, a autoridade máxima em experiências de quase morte, levantou ao longo de 50 anos de pesquisa. Não era se essas experiências são reais para quem as vive. Isso nunca esteve em dúvida. A questão era, o que elas nos dizem sobre a natureza da consciência e da morte? E a resposta que emergiu de milhares de relatos é perturbadora para a visão materialista do mundo. A consciência parece sobreviver à morte do corpo, e não apenas sobreviver de forma passiva. Ela continua ativa, continua se importando, continua intervindo quando necessário. A Universidade de Virgínia, através de sua divisão de estudos perceptuais, fundada em 1977 pelo Dr. Ian Stevenson, é uma das únicas instituições acadêmicas no mundo dedicadas ao estudo rigoroso desses fenômenos. E o que eles descobriram confirma o que Moody e Bill Guggenheim, o desbravador da comunicação após a morte, já sabiam. Experiências de comunicação após a morte trazem conforto real, diminuem sintomas de luto prolongado e fazem algo ainda mais profundo. Reduzem o medo da morte e aumentam o senso de significado, conexão e esperança. Isso não é fé cega, é pesquisa. Em novembro de 2021, o Bigelow Institute for Consciousness Studies concedeu $1.800.000 a 29 pessoas que escreveram ensaios premiados, verificando que a consciência humana é separada da morte corporal. Um painel científico de 6 especialistas analisou milhares de submissões extensivamente pesquisadas. A ciência está começando a reconhecer o que milhões de pessoas já sabem por experiência própria. O livro Hello from Heaven, publicado em 1995, compilou os resultados do ADC Project. Bill e Judy Guggenheim documentaram que comunicações após a morte acontecem espontaneamente, sem médiums, sem rituais, sem hipnose. São experiências diretas entre o falecido e a pessoa viva. E não são experiências raras. Acontecem em todas as culturas, em todas as religiões, em todos os níveis de educação, ricos e pobres, jovens e velhos, céticos e crentes. A universalidade dessas experiências é um dos argumentos mais fortes contra a explicação puramente psicológica. Se fossem apenas projeções do luto, por que seriam tão consistentes entre pessoas que nunca se conheceram, em países diferentes, em épocas diferentes? Os pesquisadores identificaram 12 tipos distintos de comunicação após a morte. E cada tipo segue padrões notavelmente similares ao redor do mundo. As descrições coincidem, os detalhes batem,
As emoções são as mesmas. Isso sugere que essas experiências apontam para algo objetivo, algo real, algo que acontece independentemente das crenças ou expectativas da pessoa. Agora, você pode estar se perguntando, por que nem todo mundo recebe sinais? Por que alguns parecem receber comunicações constantes, enquanto outros nunca tiveram nenhuma experiência? A resposta tem a ver com abertura. A pesquisa mostra que pessoas que estão abertas à possibilidade de comunicação após a morte relatam experiências com muito mais frequência. Não porque estejam imaginando coisas, mas porque estão prestando atenção. Os sinais estão lá, para todos. A questão é se estamos olhando. Você pode ter recebido dezenas de sinais ao longo da sua vida e descartado todos como coincidência. Aquela sensação de aura protetora que você ignorou. Aquelas visitas noturnas da alma que você esqueceu. Aquela luz que piscou e você atribuiu a defeito elétrico. E se nada disso foi coincidência? E se tudo isso foi comunicação? A partir de agora, você pode começar a prestar atenção de forma diferente. Não com expectativa ansiosa, não com busca desesperada, mas com abertura calma, com disponibilidade para perceber o que já está acontecendo. Você acabou de descobrir os 12 sinais que milhares de pessoas ao redor do mundo relatam receber de entes queridos falecidos. Essa pesquisa foi ignorada pela medicina convencional por décadas, chamada de pseudociência, ridicularizada por céticos que nunca se deram ao trabalho de examinar as evidências. Quando você clica no Super Thanks, você está fazendo mais do que apoiar um canal. Você está dizendo que esse tipo de conhecimento importa, que a pesquisa sobre consciência e sobrevivência merece atenção, que você escolheu buscar a verdade, em vez de aceitar o que a ciência materialista quer que você acredite. Não é pagamento, é posicionamento. É você dizendo, eu quero saber mais. Há algo que Raymond Moody, a autoridade máxima em experiências de quase morte, descobriu em suas décadas de pesquisa, que raramente é discutido. As pessoas que tiveram experiências de comunicação após a morte não apenas superam o luto de forma mais saudável, elas vivem de forma diferente. Elas têm menos medo da morte, mas mais do que isso, elas têm menos medo da vida. Porque quando você sabe, realmente sabe, que a morte não é o fim, tudo muda. As preocupações pequenas perdem peso. Os medos cotidianos se tornam menos paralisantes. A perspectiva se expande. Você para de viver como se esta vida fosse tudo que existe e começa a viver como se ela fosse parte de algo maior, porque é. E isso muda relacionamentos, muda prioridades, muda a forma como você trata as pessoas ao seu redor. Pessoas que perderam alguém e depois receberam sinais de que essa pessoa continua existindo frequentemente, relatam uma transformação profunda. Elas se tornam mais compassivas, mais presentes, menos apegadas a coisas materiais, mais focadas em conexões reais, não porque alguma doutrina religiosa mandou, mas porque a experiência direta mudou a forma como elas veem a realidade. E você não precisa ter uma experiência dramática para começar essa transformação. Basta estar aberto, basta prestar atenção, basta reconhecer que os sinais já estão chegando. Mesmo que você tenha passado a vida inteira ignorando-os. Seus entes queridos falecidos não foram embora. Eles estão aqui, de formas que nossa ciência materialista ainda não consegue explicar completamente, mas de formas que milhões de pessoas ao redor do mundo já experimentaram. A pesquisa existe, as evidências existem, os relatos existem. 50 anos de estudo sistemático por alguns dos mais respeitados pesquisadores do mundo.
A única pergunta é: você está disposto a ver? Lembra da sensação de aura protetora que falamos no começo? Do toque que acalma? Das visitas noturnas da alma que parecem visitas reais? Todos esses sinais têm algo em comum. Eles trazem paz, não medo, não angústia. Paz. Pessoas que recebem comunicações de falecidos quase unanimemente descrevem a experiência como positiva, reconfortante, curativa. Isso é importante porque vai contra toda representação cultural de contato com os mortos. Filmes de terror, histórias de fantasmas assustadores, mitos sobre espíritos vingativos. A realidade é muito diferente. Os mortos que se comunicam conosco não estão bravos, não estão perdidos, não estão assustados. Eles estão em paz e querem que saibamos disso. Querem que paremos de sofrer. Querem que sigamos em frente. Querem que vivamos nossas vidas sabendo que o amor não termina com a morte. Esse é o verdadeiro significado da proteção que eles oferecem. Não se trata apenas de evitar acidentes ou alertar sobre perigos. É sobre proteger a nossa paz, a nossa alegria, a nossa capacidade de viver plenamente, mesmo após a perda. E isso é o maior presente que um ente querido pode nos dar. Você perdeu alguém que amava. Todos nós perdemos. E o luto é real. A dor é real. A saudade. A saudade não desaparece. Mas junto com a saudade, pode existir outra coisa. Pode existir conexão. Pode existir a certeza de que a pessoa ainda existe, ainda se importa, ainda olha por você como um anjo da guarda. Os 12 sinais que compartilhei hoje não são superstições. São padrões documentados em milhares de relatos. São experiências que pessoas de todas as culturas, religiões e níveis de educação relatam, independentemente. Se a morte fosse realmente o fim, por que essas experiências seriam tão universais? Raymond Moody, a autoridade máxima em experiências de quase morte. Passou 50 anos fazendo essa pergunta. E a resposta que ele encontrou é simples, mas transformadora. A morte não é o fim, é uma transição, é uma passagem. E aqueles que fazem essa transição antes de nós não nos esquecem, não param de nos amar, não param de nos proteger. Eles apenas fazem isso de um lugar diferente, de um plano superior. E os sinais que enviam são a prova incontestável de que o amor é mais forte que a morte. Agora eu quero saber de você. Já recebeu algum desses 12 sinais? Sentiu a aura protetora de alguém que partiu? Teve visitas noturnas da alma tão reais que pareciam visitas de verdade? Encontrou uma pena, uma moeda, um sinal. No momento exato em que precisava? Conta nos comentários. Compartilhe a sua experiência. Porque quando compartilhamos essas histórias, algo importante acontece. Validamos a experiência uns dos outros. Mostramos que não estamos sozinhos nessa jornada. E criamos um espaço onde essas verdades podem ser ditas, sem medo de ridículo, sem medo de julgamentos. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se você conhece alguém que perdeu um ente querido recentemente, alguém que está sofrendo, alguém que precisa dessa esperança, compartilha esse vídeo, porque o conhecimento cura, a conexão cura, e saber que nossos entes queridos, que já partiram, ainda estão conosco. Pode ser a diferença entre um luto paralisante e um luto que transforma. Um luto que nos fortalece. Eles ainda te protegem, como verdadeiros anjos.
Os sinais estão lá. Basta prestar atenção.